Presente está na área com notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Claro, já vamos projetar o jogo de semana que vem contra o Fluminense com a repercussão do que aconteceu ontem, mas também falar do fim de semana porque tem jogo, né? E é claro, vamos destacar bastante e opinar aqui com o Edu Panzi sobre o que aconteceu nesse duelo de meio de semana, reflexões que ficam relacionadas a isso. Boa noite, Cláudio, tudo bem, Rezende? Tudo bem, Cirilo, um abraço a você, um abraço ao Edu. De volta à base, né? Depois de 2 jogos fora de casa, aí estamos aqui para debater esta derrota do Atlético, derrota dura, né? Porque foi no finalzinho e aí muita gente conversando conosco, né? Dizendo, contra o São Paulo foi o Galo que fez o gol, né? Lá no Morumbi saiu com a vantagem, aquela vantagem enorme. Agora, pela primeira vez em mata-matas neste ano, o Atlético vai ter que inverter a vantagem do adversário. Sempre estava levando para o jogo de volta pelo menos um empate. Igualdade, agora não, agora o Galo sai em desvantagem do Fluminense. Vamos relembrar na Libertadores, jogo contra o São Lourenço, que foi a oitava de final, foi um empate, né? No jogo de ida na Argentina, o Galo precisava de uma vitória simples na Arena MRV e conseguiu. Contra os outros times da Copa do Brasil, o CRB foi um empate no primeiro jogo, contra o Sport o Galo venceu o primeiro jogo tranquilo, depois acabou até perdendo o jogo de volta, mas levou a classificação e teve agora contra o São Paulo, o primeiro jogo o Galo melhor, conseguiu essa vantagem e só administrou. Até perguntamos pro Milito, né? Ele falou que vai ter que o Atlético se expor um pouco mais, mas também o adversário tem um contra-ataque muito forte, né? O Fluminense tem jogadores de velocidade. Ele disse ontem que para o treinador do Atlético o resultado foi até injusto pelo que o Galo conseguiu controlar o jogo, da forma que ele se propôs a atuar. Mas a gente sabe, né? Mata-mata é uma jogada, né, Cirilo? Houve um desarranjo defensivo, o Fluminense com os seus méritos, o Galo não conseguiu encontrar o ataque do Fluminense naquele lance. A gente já sabe que o Keno pode fazer aquela jogada, ele fez a jogada da linha de fundo, o cruzamento, o Lima subiu sozinho e o Everson tentou ali, uma bola defensável, quem sabe, mas não conseguiu evitar o gol do Fluminense e aí a vitória do tricolor carioca. Vamos ver como vai ser, né? Essas peças vão se movimentar para o jogo de volta, Cirilo, mas o Milito diz que ontem o Galo, pelo que jogou, merecia algo melhor no jogo. Boa, Rezende. Ô Edu, eu não concordo com tudo que o Milito faz, eu não discordo de tudo que o Milito faz, mas nós estamos falando de um Atlético e Fluminense, um jogo entre equipes com atletas de muita qualidade. Aliás, uma observação importante, a jogada do gol do Fluminense é belíssima, né? Do Ganso passando pro Marcelo, que estava centralizado, né? De costas ali pro ataque. Ele dá uma viradinha assim só na cabeça para observar o movimento do Keno, e o Keno com essa jogada de 1 contra 1 dele, que é muito importante. Então, uma jogada individual também legal, um trabalho coletivo também importante do Fluminense. O que eu falava do Milito tô vendo uma onda de pessimismo, como se o Atlético nunca tivesse passado por isso e virado contra grandes adversários, o que tá rolando. Cara, 1-0 pro Fluminense do Rio, se fosse 1-0 pro Atlético, ou se fosse um empate, absolutamente normal para um jogo desse tamanho, e acho que o Atlético está muito no páreo para a semana que vem no duelo da Copa Libertadores no jogo de volta. Concorde ou discorde do que o Milito faz, do que o Milito escolhe, do que o Milito vai fazer semana que vem também, porque pelo visto ele vai continuar tendo problemas para esse time, mas eu acho que tem que ter muito equilíbrio, inclusive nas escolhas para a semana que vem, e claro, pensando na nossa análise também, porque é um jogo com equipes muito qualificadas e detalhezinhos podem fazer total diferença, Edu. E equilíbrio na hora de analisar, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Eu acho que o Atlético fez um jogo contra o Fluminense muito parecido com os jogos que ele fez, por exemplo, contra o São Paulo. A grande diferença do que foi Atlético e São Paulo confronto para esse primeiro confronto Atlético Fluminense foi o resultado. O gol que o Lucas perdeu no Morumbi, o Lima não perdeu no Maracanã. O gol que o Batalha fez no Morumbi, o Paulinho não fez no Maracanã, e por aí vai. A maneira de jogar do Atlético no mata-mata contra o São Lourenço na Argentina, contra o São Paulo agora, naquele clássico contra o Cruzeiro no Mineirão, foi uma maneira diferente de um time organizado defensivamente, tirando as principais ações do adversário, cadenciando mais o jogo, quebrando o ritmo do jogo, e foi assim contra o Fluminense. A diferença, ela tá no resultado. O gol do Fluminense eu acho que é muito mais mérito do Fluminense. O Marcelo dá um passe que pouquíssimos jogadores no futebol brasileiro dariam. Com um toque na bola, ele quebra 3 defensores do Atlético.
O Keno fez com o Palácios o que ele cansou de fazer com outros marcadores, com a camisa do Atlético, inclusive marcadores melhores do que o Palácios, e o Lima acabou fazendo o gol num desajuste de marcação da defesa do Atlético, como disse o Cláudio, jogador marcando a bola ao invés de marcar o adversário, um momento de falta de concentração do Atlético. E jogar da mesma maneira, e as alterações também, né? O Scarpa sair para o Palácios entrar, o Bernard sair para o Igor Gomes entrar, foram as mesmas alterações feitas na Arena MRV, no empate contra o São Paulo. E ninguém falou nada das alterações, porque o resultado não foi ruim. Mas quando o resultado é ruim, é claro que vem as críticas e é absolutamente normal. Então, talvez tenha faltado eficácia nesse jogo do Atlético contra o Fluminense, que não faltou nos jogos anteriores. Também acho que há um exagero muito grande em algumas críticas, no tom de algumas críticas. Gente, é um mata-mata. O Atlético perdeu de 1-0 para o campeão da Libertadores, o atual campeão da Libertadores. E em momento algum o Atlético foi massacrado no jogo, como o São Paulo foi pelo Botafogo no primeiro tempo ontem. E o São Paulo não perdeu, ficou no 0-0. Porque são grandes jogos, são grandes equipes, são grandes duelos, e é assim que funciona. E o Atlético traz para Belo Horizonte, vem vivo, volta vivo para BH e vai ter que remontar, vai ter que refazer esse resultado. O Milito possivelmente vai mudar a maneira de jogar em algum momento do jogo. Não acredito que mude desde o início também não. Vai tentar levar com o Atlético jogando dessa maneira e, caso necessário, aí um Atlético mais se arriscando mais contra o Fluminense. Para mim, absolutamente normal o jogo de ontem no Maracanã. O que você acha que o Atlético tem que fazer de diferente no time para a semana que vem para ser mais propositivo, né? Porque foi a dica que o Cláudio destacou ali agora. Se jogar igual, provavelmente vai ter dificuldade de fazer um 2-0, que é o que tem que fazer, pensando em postura. O que você faria de diferente, fosse Gabriel Milito para a semana que vem? É peça? É orientação? É mudar alguém de lado? É reaproximar alguém? O que você observa desse time? Só um detalhe aí, que para esse jogo da semana que vem, daqueles que estão no departamento médico, tem alguma chance o Alisson. O resto os demais não. Saravia, Otávio, todo mundo fora. Zaratio, todo mundo fora, inclusive o Vargas, né? Também. Então, de titulares aí da turma que jogou, é a mesma coisa, né? É o mesmo time à disposição. O ideal seria você ter Saravia, Otávio e Zaratio. Mas o ideal tá impossível, não vai acontecer. Ô Cirilo, eu acredito em poucas mudanças, tá? Acredito em poucas mudanças, até no estilo de jogo. Lembrando que o Atlético, no jogo da volta contra o São Paulo, não mudou a maneira de jogar e poderia ter vencido o primeiro tempo, talvez por 2-0. Com gols que perdeu. Então o Atlético conseguiu construir contra o São Paulo. Acho que o Milito pode iniciar o jogo talvez com a mesma ideia, tentando fazer 1-0 sem se arriscar tanto, porque é cobertor curto. Se você tentar ir para cima, você corre um risco muito grande lá atrás. Se você não se arrisca tanto, você vai ficar mais distante do setor ofensivo. As mexidas que ele pode fazer, trazer o Paulinho para mais próximo do Hulk, voltar com o Arana para jogar como um ala e não como lateral, como ele vem jogando nesse Atlético mais equilibrado, mas não sei se ele vai fazer isso desde o início, não. O que não pode é o time se desconcentrar em nenhum momento e tentar vencer, tentar remontar, como aconteceu em 2013, quando vinha com 2-0 contra, como aconteceu em 2014 na Copa do Brasil, quando veio com 2-0 contra e tomou gol nos jogos do Mineirão, aquelas viradas épicas contra Flamengo e Corinthians. E o torcedor, cabe a ele ter o mesmo papel daqueles anos, né? Participar, jogar, competir da arquibancada e acreditar. E o treinador do Fluminense é um treinador que gosta de jogar desse jeito. Sim. Mas ele teve em um desses jogos aí citado pelo Edu, Corinthians. Né? O Corinthians. É o jogo da dancinha do Mano. O Mano, na época, o Galo conseguiu inverter a vantagem contra o Mano. Né? Nós do Galo, Cláudio Rezende. Citamos há pouco que o Alisson, o atacante Alisson, tem chances para o jogo de quarta-feira. Hoje, já numa reta final de preparação, esteve no treinamento da agora à tarde com preparação física em campo. Segue sob cuidados do departamento médico, não está liberado. Então, para domingo, o Alisson não estará disponível, mas quem sabe para quarta-feira. Agora, os outros continuam no departamento médico sem previsão de retorno. Casos do Saravia, do Otávio, do Vargas e também do Zaratio. Então, são desfalques importantes aí para o Milito, que vai quebrar a cabeça para o jogo de domingo, Cirilo, porque ele não definiu a estratégia ainda. Vai enfrentar o Bragantino, 4h, também na Arena MRV. No jogo contra o Bahia, o que ele pensou? Colocou menos titulares, visando o duelo contra o Fluminense. Só o Hulk e o Batalha, jogadores de linha, além do goleiro Everson, começaram aquela partida.
mas o Galo perdeu de 3-0, né? O Galo não pode ter uma derrota dura como foi, não pode pensar em ficar perdendo pontos no Campeonato Brasileiro. Então pode ser que ele coloque mais titulares nesse fim de semana, o jogo em casa vai depender também da estratégia do Mano, né? Que joga sábado, o Fluminense contra o Botafogo, é clássico, o Fluminense está muito perto da zona do rebaixamento, vamos ver, mas ele ainda não definiu a estratégia. Agora, torcedor do Galo, a partir de amanhã vai começar a venda de ingressos 11 horas da manhã online para os sócios a partir de R$50 bilhetes para o jogo contra o Fluminense. Casa cheia, sem dúvida nenhuma, a massa convocada aí para empurrar o time na Arena MRV, quarta-feira, 7 horas da noite. E os ingressos para o jogo contra o Bragantino já estavam à venda, só relembrando aqui, tem ingresso mais barato pelo jogo do fim de semana, a partir de R$27 para sócio também na Arena MRV.